Você já teve a sensação de que tudo que segurava sua vida simplesmente desabou? Um dia, tudo parece sob controle. No outro, você está diante do abismo, sem chão, sem direção. À primeira vista, é fácil acreditar que isso seja o fim. Mas talvez seja apenas o começo de algo que sua mente ainda não consegue compreender. Nos momentos de ruína, o ego tenta se agarrar a pedaços do que éramos. Ele sussurra que precisamos voltar, consertar, recuperar o que se perdeu. No entanto, a verdade é silenciosa e brutal. Aquilo que desmorona não é mais necessário para o que você está destinado a se tornar. Platão falava sobre a necessidade de romper com a ilusão para tocar o real. E, frequentemente, essa ruptura não acontece pela nossa vontade consciente. A vida, com sua sabedoria impiedosa, arranca de nós as máscaras, os castelos de areia e nos obriga a encarar o vazio onde a transformação acontece. Carl Jung chamava esse processo de noite escura da alma. Um mergulho profundo em si mesmo, onde tudo o que era conhecido perde sentido. É um território de sombras, onde a velha identidade morre para que uma nova possa nascer. Não uma cópia melhorada, mas algo radicalmente diferente. Os antigos alquimistas também conheciam esse mistério. Para eles, o chumbo, símbolo do que é denso, impuro e bruto, precisava ser submetido ao fogo da destruição para se transmutar em ouro. Sem a queima, sem a dor, sem o colapso, a verdadeira essência jamais seria revelada. Entretanto, fomos ensinados a temer a queda, a ver o fracasso como um castigo e não como um portal. A cultura moderna idolatra a ascensão contínua, esquecendo que é no fundo do poço que as raízes do renascimento são plantadas, silenciosas e invisíveis. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um lugar onde tudo que parecia seguro virou pó. Onde as perguntas ecoam mais alto que as respostas. Onde cada tentativa de resistir só aprofunda a dor. E ainda assim, é nesse deserto que o verdadeiro chamado se revela. Hoje, vamos atravessar juntos essa noite simbólica. Vamos ouvir os sussurros da filosofia esquecida, aquela que ensina que toda destruição é um parto. Quando tudo parece dar errado, talvez seja apenas a vida conspirando para que o seu eu mais autêntico finalmente nasça. Quando tudo começa a ruir, o instinto natural é resistir. Lutar contra o inevitável. Tentamos reconstruir o que se quebrou com as mesmas mãos que agora tremem de medo. Mas a verdade é que algumas estruturas foram feitas para desmoronar. Não para nos punir, mas para nos libertar da prisão invisível que acreditávamos ser lar. Cada pedaço que cai revela algo escondido. Sob a superfície da vida ordenada, existe um solo fértil esquecido. A queda não é um erro do destino. É o rompimento de uma casca. Assim como a semente precisa se quebrar no escuro da terra para que a vida floresça, nossa alma precisa às vezes despedaçar o velho para nascer de novo. O filósofo Platão dizia que poucos são aqueles capazes de enxergar além da caverna. A maioria prefere se agarrar às sombras do que enfrentar a luz desconcertante da verdade. Quando a vida desmorona, é como ser arrancado da caverna pela força. Um gesto duro, mas necessário para acordar de um sonho adormecido. A dor da perda não é o castigo. É a prova de que algo estava morto dentro de nós há muito tempo, mesmo que ainda fingíssemos estar vivos. O sofrimento nos chama à responsabilidade. Ou afundamos na lamentação, ou damos o primeiro passo na estrada da transformação. Não há mais espaço para ilusões, apenas para o real. Jung afirmava que a alma anseia pela totalidade, não pela felicidade superficial. A destruição das zonas de conforto, por mais dolorosa que seja, é um convite da psique para que encontremos a parte esquecida de nós mesmos. O colapso
Expõe o que realmente somos, além das máscaras e armaduras que o mundo exigiu. É um paradoxo difícil de aceitar. A vida, ao nos quebrar, está tentando nos curar. Quando a antiga identidade se dissolve, surge a chance única de se reencontrar com aquilo que é eterno em nós. Mas essa revelação não é entregue facilmente. É preciso atravessar o deserto interno, onde cada passo ecoa dúvidas e medos. Quem resiste ao chamado prolonga a dor. Quem escuta o sussurro oculto no meio do caos encontra uma nova força. Não uma força de resistência cega, mas uma força feita de entrega consciente. De quem entende que para se tornar inteiro é preciso primeiro aceitar o próprio vazio. Quando tudo dá errado, a alma sussurra uma verdade esquecida. Você nunca esteve no controle. E talvez isso não seja uma tragédia, mas uma bênção. O controle sempre foi uma ilusão. A queda, por mais brutal que pareça, é o convite mais sincero que a vida poderia lhe oferecer. Renasça. Após o colapso, uma etapa ainda mais sombria se aproxima. A morte simbólica. Diferente da morte física, ela não nos tira a vida, mas exige o fim do que pensávamos ser. A velha identidade se contorce e resiste, tentando sobreviver. Mas o que não é essencial precisa morrer, para que o essencial possa, enfim, respirar. Essa morte é silenciosa e cruel. Não há cerimônias nem despedidas. De repente, você se percebe vazio, sem pertencer a nada, nem a si mesmo. O que antes dava sentido, títulos, relações, sonhos, parece ruir como folhas secas no vento. É a desconstrução necessária. Só quem aceita se perder pode se reencontrar. Jung ensinava que o ego teme essa travessia. Ele prefere a miséria conhecida à incerteza do renascimento. É por isso que, muitas vezes, sabotamos nossa própria cura. Agarramos pedaços quebrados de quem fomos, mesmo quando a alma já implora por mudança. Morrer para si é o preço de viver plenamente. Os alquimistas antigos chamavam essa fase de nigredo, a escuridão absoluta. Um estado onde tudo é confuso, onde a dor é tão densa que o tempo parece congelar. Mas a nigredo era também o prenúncio da obra dourada. Sem a noite completa, o amanhecer não poderia ter valor. Sem o fim do velho, o novo não teria espaço. Platão, em sua visão mística da alma, dizia que o verdadeiro conhecimento exige atravessar a morte. Não a morte do corpo, mas da ignorância, do orgulho, da falsa segurança. É necessário deixar morrer aquilo que nunca foi real, para enfim ver com olhos livres, sem o peso das ilusões. A morte simbólica rasga as máscaras que usamos para sermos aceitos. Ela derruba as paredes que construímos para nos proteger da dor. E nesse desnudamento brutal, encontramos algo que jamais poderia ser inventado. A essência. O ser que existe além dos papéis, além dos medos, além do tempo. É um processo cruelmente belo. Cada lágrima, cada noite sem sentido, cada desespero escondido, é parte de uma purificação invisível. O que parecia ser o fim era, na verdade, a preparação para o começo. Morrer, no sentido mais profundo, é libertar-se do que nos impedia de ser inteiros. A morte simbólica não é uma tragédia. É uma dádiva disfarçada de dor. Quem aceita atravessá-la sem tentar apressar o processo, sem buscar atalhos, descobre algo que poucos encontram: a vida verdadeira. Não a vida que acontece do lado de fora, mas aquela que floresce silenciosamente no fundo da alma. Depois da escuridão mais densa, vem algo que não é grito, nem explosão. Vem o sussurro da vida renascendo. Não há trombetas anunciando sua chegada. Apenas um leve despertar, como o primeiro raio de sol atravessando uma janela esquecida. Você não vence a dor. Você simplesmente emerge dela transformado. O novo ser que nasce não é uma versão melhorada do antigo. É outro.
Forjado nas chamas da perda, lapidado pelo silêncio da noite escura, ele carrega marcas invisíveis que contam histórias de batalhas internas que ninguém jamais verá. E é exatamente por isso que ele é real, porque não precisa mais provar nada. O renascimento verdadeiro é silencioso, porque a alma, ao renascer, entende que tudo o que é essencial é invisível. Não há necessidade de aplausos, nem de reconhecimento. A vitória é íntima. Você se reconhece não pelo que conquista, mas pela paz que começa a brotar sem motivo, sem esforço. Os antigos sabiam que o ouro não precisa gritar para ser precioso. Assim também é a alma desperta. Ela brilha sem precisar ser vista. Ela caminha sem precisar ser seguida. A transformação é tão profunda que o mundo exterior quase não percebe, mas para quem passou pela travessia, nada mais será o mesmo. Platão dizia que o homem que retorna da luz não é compreendido pelos que ainda vivem nas sombras. E é verdade. Após renascer, você parecerá estranho para aqueles que ainda estão presos às ilusões. E não tem problema. A nova vida exige que você seja fiel ao que descobriu, mesmo que caminhe sozinho por um tempo. Carl Jung falava do self como o centro perdido da alma. No renascimento, é o self que começa a guiar seus passos. Não mais o medo, não mais o desejo vazio. Há um novo eixo dentro de você, uma bússola silenciosa apontando para algo que não pode ser explicado, apenas vivido. O mundo ainda será caótico. As perdas ainda virão. As noites escuras ainda visitarão sua porta. Mas agora existe algo dentro de você que é invencível. Não pela força, mas pela compreensão. Você sabe que cada fim é também um início. Que cada morte é apenas mais uma chance de renascer mais autêntico. Este é o segredo esquecido que Platão, Jung e os antigos alquimistas tentavam ensinar. A vida verdadeira não começa quando tudo dá certo. Ela começa quando você morre para o que é falso e renasce como aquilo que sempre esteve latente dentro de você, silencioso, imortal, real. O ciclo se completa. A queda, a morte simbólica, o renascimento. Não como uma vitória ruidosa, mas como um florescer silencioso. Você não é mais quem caiu, nem quem sofreu. Você é o que permaneceu quando todo o resto foi embora. Você é a essência que resistiu à própria extinção. Talvez a vida nunca tenha sido sobre evitar a dor. Talvez ela sempre tenha sido sobre atravessá-la. Sobre deixar queimar o que é falso para que a verdade se revele. Assim como o ouro só se forma sob o fogo, o ser autêntico só nasce depois da destruição do superficial. Os antigos sábios não viam o sofrimento como punição. Eles o viam como um portal. Platão, Jung, os alquimistas, todos apontavam para o mesmo mistério. Aquilo que parece o fim é sempre o começo de algo maior. Se você consegue suportar a noite, o amanhecer virá. Não existe atalho para esse renascimento. Ele exige coragem. Exige que você caminhe sozinho, muitas vezes sem mapa, confiando apenas em um fio invisível que vibra dentro do peito. Mas esse fio é real, e ele nunca se rompe. Ele é sua conexão direta com aquilo que é eterno em você. Não tenha medo de se perder. Não tenha medo de cair. São nessas quedas que você se livra das máscaras, dos pesos, das prisões invisíveis. São nesses momentos que a alma, finalmente, começa a lembrar de quem ela é. O caos, quando aceito, se transforma em revelação. Talvez agora você perceba, nada foi em vão. Cada dor, cada desilusão, cada perda, todas foram moldando você, talhando as arestas, preparando o terreno para o florescimento daquilo que é indestrutível. Você é mais forte do que pensava. Você é mais livre do que imaginava. E se hoje você sente que tudo deu errado, respire fundo. Não lute contra, mergulhe.
Porque no fundo, talvez seja apenas a vida te chamando para um lugar onde a sua essência possa, finalmente, florescer. Onde você não apenas sobreviva, mas realmente viva. Se essa mensagem ecoou dentro de você, é porque a jornada apenas começou. No Potentemente, continuamos explorando esses caminhos profundos da alma, da filosofia e do despertar. Se você sente que está pronto para ir além, inscreva-se. Sua jornada merece ser vivida plenamente.